Semana passada eu me questionei sobre qual seria o meu propósito de vida. Fiquei quieta, pensativa e conversei isso com Tom, meu esposo. Ele me disse algumas coisas e naquele momento eu até chorei. Eu me senti um pouco aliviada, mas não saiu da mente. Qual é o meu propósito de vida? Por que eu existo? Por que Deus me deu a vida? Eu vejo histórias de algumas pessoas que enfrentaram lutas em algumas áreas, sofreram, passaram por processos, foram transformadas e libertas e usaram suas histórias para levar Deus a outras pessoas, ajudando-as a vencerem também. E me pergunto, como e em que eu poderia ajudar outras pessoas a fazer disso o meu propósito? Durante essa manhã, ouvindo o podcast do JJ com o autor de Café com Deus Pai, eu pensei novamente sobre o propósito da minha vida e sobre a minha história de vida também. As lutas e dores que já enfrentei, minhas vitórias e experiências que adquiri e como posso ajudar outras pessoas compartilhando isso. Decidi começar a escrever e deixar Deus me guiar. Durante a minha vida, minha infância, sofri alguns castigos, ouvi palavras muito duras para uma criança, apanhei muitas vezes e não me senti acolhida quando errei. Mas hoje já consegui liberar o perdão aos meus pais, pois eu tive o entendimento de que eles deram a criação que receberam e que nunca foram tratados os traumas e dores que também acompanharam eles desde a infância. Desde a adolescência, tive minha autoestima muito destruída. Eu ouvia que eu era sem graça, que meu cabelo era feio e cheio, meu sorriso era horrível e por isso sempre sorria com a mão na boca. Minha postura era de carcunda, meus ombros para baixo e meu olhar sem brilho. Eu tinha tanta vergonha de ser olhada que quando chegava nos lugares ou entrava em ônibus, eu não olhava para ninguém, apenas para baixo. Eu não lembro de alguém já ter me perguntado como eu me sentia, mas era punida sempre que errava. Somente aos 31 anos de idade eu comecei a olhar para mim com outros olhos e me achar bonita. Eu passei a enxergar a mulher que me tornei, mas ainda assim com muita dificuldade, pois na minha mente eu continuava adolescente sem graça. Aos poucos, Deus foi me conduzindo por um caminho de cura interior, sem que eu mesma percebesse. E após algum tempo, comecei a ver em mim qualidades que eu não via. Tendo enfrentado privações e escassez na infância e adolescência, muitas vezes sonhava em ter várias coisas. Mas hoje, vejo que eram sonhos pequenos, baseados na falta que tínhamos. Tento lembrar se já sonhei com algo que tenho hoje e não consigo lembrar. Meus sonhos eram mais voltados para a minha carência afetiva. Eu sonhava encontrar minha alma gêmea, desejava muito que meus pais tivessem a casa deles, fazia, junto com minha mãe, plantas de como poderia ser a nossa casa. Eu queria ter roupas, calçados, pois tínhamos poucos. Recebíamos doação de parentes e nossos pais só compravam uma no Natal e uma no Ano Novo. Eu também desejava ter cremes, produtos para meu cabelo. Em alguns momentos cheguei a lavar com sabonete, na falta de shampoo e condicionador. Então meus sonhos eram baseados nas minhas faltas. Aos 19 anos, quando comecei a trabalhar, comecei a conquistar essas coisas e meus pais conseguiram ter a casa própria. Meus irmãos e eu passamos a ter quartos separados pela primeira vez na vida. Na verdade, eu tive o meu quarto separado e eles dividiram um quarto, pois a casa tinha 3 quartos. Eu consegui ajudar em casa e até comprar roupa de final de ano para o meu irmão mais novo, porque ele ainda não trabalhava. Mas eu não tinha uma visão ou sonho que me levasse a planejar um futuro. Não investi, não financiei, não comprei nada grande, porque estava focada em ter somente aquelas coisas que eram a minha necessidade durante toda a minha vida. Comida, roupas, calçados, cosméticos. Devido à minha carência afetiva, que me acompanhou na infância e adolescência,
E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que meus pais não me deram amor e carinho, mas mesmo assim eu me sentia muito carente e sozinha. Achava que ninguém me entendia e às vezes lembro que me isolava num canto para chorar. Eu entreguei meu coração e meus sentimentos a pessoas que não estavam preparadas ou que não tinham mesmo a intenção de cuidar de mim. Eu sofri em relacionamentos errados, não me amei o suficiente para enxergar isso e insisti em pessoas que me machucavam. Eu vivi muito tempo em um ciclo que quase me levou à depressão e só não me entreguei à dor pelo amor a meu filho. Eu sabia que sem mim ele não ficaria sozinho, mas pensava que ninguém substitui uma mãe e não achei justo com ele. Isso me deu forças no momento certo para sair de uma relação que não era boa para ninguém. Comecei a ver que eu não me amava o suficiente, não cuidava da minha mente e do meu coração, e que por esse motivo eu aceitei passar por tudo que passei e estar com alguém que não demonstrava amor e cuidado. Eu aceitei situações e palavras acreditando que aquele era o meu destino, a vida que eu teria de viver. Mas um dia comecei a entender que não tinha de carregar pesos e culpas que não eram minhas e que Deus tem para os seus filhos uma vida plena e seus planos são maiores que os nossos. Ele permite que pessoas com o mesmo propósito se encontrem, se amem e cuidem um do outro. Pessoas que valorizam a sua companhia e insistem em melhorar pelo outro e pela relação. Hoje consigo ver que passei parte da minha infância e toda a adolescência querendo crescer para poder trabalhar, viver um amor verdadeiro, me casar e ter a vida que sonhei. Mas nessa ansiedade eu deixei de viver coisas e aproveitar momentos em que eu podia ser cuidada sem precisar cuidar. Vejo que a escassez e o desejo de poder ajudar meus pais me fizeram amadurecer logo e querer ser a adulta que resolvia coisas. A gente sempre quer chegar logo na próxima fase e isso muitas vezes nos leva a não desfrutar do processo. Chegar na próxima fase é inevitável, mas como estaremos quando chegarmos lá depende das escolhas que fazemos enquanto estamos no caminho. Amadurecimento não vem só com a idade. Tem pessoas que passaram a vida toda batendo cabeça, reclamando, chorando ou sendo um peso para os outros, porque se recusaram a olhar para dentro de si e corrigir os erros que atrapalharam seu crescimento. Preferiram culpar tudo e a todos e impediram a si mesmas de amadurecer e se tornar pessoas melhores. Muitas vezes por medo, orgulho, dor ou arrogância. Alguns até tentaram, mas desistiram. Outros não viram nem ouviram os sinais e oportunidades que Deus lhes deu e chegaram no final da vida se lamentando, cheios de remorsos e arrependimentos, porque sabem que viveram uma vida sem propósito, não decidindo, apenas reagindo. Quando penso na história da minha vida, vejo quantas vezes Deus falou, mostrou e até usou alguém em alguns momentos e eu até entendi. Chorei e tentei fazer a coisa certa, mas na maioria das vezes eu não reconheci a voz dele, não entendi o sinal ou ignorei e segui. Segui fazendo aquilo que eu tive vontade e julguei ser o melhor para mim. Graças a isso, eu passei algum tempo me culpando, me condenando pelas escolhas erradas que fiz. Escolhas que me causaram dor e prejuízos. O maior deles foi dos anos que não voltam mais e que eu poderia ter usado para investir no meu crescimento, estudando, trabalhando com propósito, construindo algo palpável, ajudando pessoas, tantas coisas. Eu não fiz as melhores escolhas e hoje eu vejo isso, mas eu fiz o melhor que consegui, com o conhecimento que possuía e as possibilidades que tinha. E só quando passei a pensar dessa forma, eu consegui me perdoar. Pois se um Deus, que é o único, perfeito e santo, me amou, mesmo com todos os meus erros do passado, do presente
e os que eu ainda irei cometer. Se Ele me ama, me perdoa e continua me dando oportunidades novas todos os dias quando acordo, quem sou eu para não me perdoar? Quem sou eu para desistir de mim? Não, eu não posso e não vou desistir de mim, nem de buscar ser a pessoa com quem o meu Deus sonhou, quando Ele me escolheu no ventre da minha mãe. Ele conhece o meu futuro, Ele já está lá e me escolheu, não pelo meu passado, mas pelo que Ele fará no meu amanhã, na minha vida e através da minha vida. Eu me questionei sobre qual seria o meu propósito e agora eu sei. E não tem nada a ver com profissão ou trabalho que eu venha desempenhar na congregação. O meu propósito é me deixar ser curada e usada para curar outras pessoas nas áreas em que eu fui tão ferida durante a minha vida. Durante muito tempo eu escondi dos outros e até de mim essas feridas, mas o Senhor sabia das minhas dores e sempre quis me sarar e me deixar apenas a cicatriz, para que eu pudesse ver e sentir, sem sentir dor, e lembrar do que Ele fez em mim. Meu propósito é falar sobre Ele e o seu amor, e de tudo o que fez na minha vida, não importa onde e quando, todos os dias e em todas as oportunidades, é o nome dele que eu devo levar, seja enquanto converso com minha família em casa, ou quando tiver oportunidade com outras pessoas. Esse é e sempre será o propósito da minha vida. E se eu já fazia isso antes mesmo de questionar qual era o meu propósito, agora com essa certeza é que eu o farei ainda com mais intensidade e amor. Porque eu quero que quando chegar no final da minha vida, eu possa dizer que gastei a vida que recebi falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que realiza o impossível e que fez de uma menina pobre, sem muita beleza, sem perspectiva nem sonhos, uma mulher a quem ele deu sonhos e realizou, e engrandeceu ao único nome que é digno de ser adorado e que está acima de todo o nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora eu tenho aqui algumas frases que eu ouvi hoje nesse podcast e que me chamaram muito a atenção. A excelência no que fazemos honra a Deus e abençoa as pessoas. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Você nunca vai fazer algo grande sozinho. Toda realidade transformacional se inicia com perguntas. A generosidade faz parte da vida do bem-sucedido. Aquilo que você tem hoje, amanhã pode não ter mais, mas aquilo que você doa, você nunca perde. A gente nunca vai conseguir doar mais do que aquilo que podemos receber de Deus. A vida que você busca está na cura que você precisa.